Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 43ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2019. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de agosto, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando César Souza, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário número 63 de 2019. Autor, Sargento James Ides da Silva. Dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e da outras providências. Nós tivemos 7 indicações feitas pelos vereadores Marcos Norberto Zanis, Sargentos James Ides da Silva, vereadora Zeli da Silva e o vereador Herone Francisco da Silva. E o vereador Maicon Coelho também. Matérias da ordem do dia. Veto número 3 de 2019, veto total ou parcial do projeto de lei número 3 de 2019, autor prefeito municipal. Ementa, veto total ao projeto de lei complementar número 19, de 29 de maio de 2019, que acrescenta o inciso 18º do artigo 198 da lei complementar número 110 de 2013, que institui o Código Tributário no município de Rio do Sul, referente à isenção de IPTU de área construída sobre pilotis. Projeto de lei complementar número 3 de 2019, projeto de lei complementar substitutivo número 3 de 2019, autor prefeito municipal, institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, e estabelece outras providências. Projeto de lei ordinário número 53 de 2019, autor prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar permuta de bens. Eu vou aplaudir, senhor presidente. Tribuna, solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guetin, que proceda à chamada dos vereadores para uso da tribuna. Vereador Mário. Vou declinar. Vereadora Zeli. Eu também vou declinar, presidente. Vereador Carizo. Boa tarde a todos aqui, na data de hoje. Cumprimentar nossos amigos aí do bairro Cantagalo, né? Residente na Valderedo Basco, vizinhos da minha sogra. Foi ela que telefonou aí perguntando o horário da sessão aí para vocês virem aqui. Obrigado pela presença. Senhor presidente, só 2 assuntos. Um que hoje vamos colocar em votação, né? Passou pelas comissões, é o REFIS, Programa Municipal de Recuperação Fiscal, para as pessoas saberem que é dívidas que os contribuintes têm, com ISS, IPTU, multas de meio ambiente, multa sanitária, qualquer taxa que nós temos em débito com o município. Veio um projeto para essa casa, do Executivo, que vai haver um REFIS e, consequentemente, um bom prazo para pagamento, né? Mas quanto mais rápido pagar, maior desconto vai ter. Então, a gente tem quase certeza que vai ser aprovado pela totalidade dos vereadores aí, visto que houve 2, 3 anos aí de uma recessão muito grande aqui no município, muitas pessoas ficaram com débitos com o município, né? Não são pessoas que não tiveram a intenção de não pagar porque não queriam, justamente porque tiveram problemas financeiros. Então, parabenizar o Executivo para trazer esse projeto do REFIS aqui para a gente. A gente tentou colocar as multas de trânsito, mas como o CIASC
De Santa Catarina também tem um convênio com o município, a gente não conseguiu. Talvez possamos conseguir mais para frente. Mas como esse refis ele tem que ser urgente, por causa do término chegando no final do ano, aí tem que ser até o mês que vem, já está para as pessoas assinarem que querem fazer o refis. Então, não consegui colocar as multas de trânsito para dentro desse projeto. Mas, no todo, quase todos os débitos que você tem com o município, Alessio, você consegue agora, através desse refis aí, refinanciar seus débitos, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso. O segundo assunto, eu acho que todas as pessoas receberam pelo grupo de WhatsApp, houve uma mudança de governo, do governo Bolsonaro, do PSL em Santa Catarina, e quando entraram, falaram que tudo ia ser diferente, né, Francisco? A gente aplaudiu, mesmo sendo do MDB, a extinção das SDR, houve economia, mas houve informações que a vice-governadora de Santa Catarina, ela tem um imóvel, não foi esse partido que colocou, já veio dos demais partidos, veio do MDB, mas não foi extinto. Esse era o momento de parar com tudo. Vejamos, 27 estados, somente 2 o vice-governador tem residência paga pelos cofres públicos. Tem cozinheiro com R$ 7.400 de salário. Temos jardinagem, que a pessoa ganha mais de R$ 5.000. Motorista, R$ 7.500. Já foram R$ 292 mil dos cofres públicos. Mas o mais importante, que não está nessa conta, tem uma escolta da Polícia Militar de 14 policiais. Não está nessa conta. Imagina pegar... Nós estamos na agronômica, Laurentino, com 2 policiais para cuidar de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, de manhã à tarde, à noite, finais de semana. É a mesma coisa nós chegarmos a partir de amanhã, o Paulo Cunha, vice-prefeito de Rio do Sul, eu tenho que ter 3 guardas municipais para cuidar da minha casa. Então, são algumas coisas que a gente também tem que criticar. Houve bastante mudança em Santa Catarina? Houve. Veio a vinda do governador aí, o mês passado, trouxe benefícios para o Hospital Regional, a gente aplaudiu, a gente falou, mas quando as coisas estão erradas, nós também acho que temos que ter o direito de falar. Então, principalmente por essa escolta de 14 policiais da vice-governança. Se ela não está no dia a dia, e quando ela precisa, que vá na Casa Civil, a Casa Civil, vai policiais, vai conforme é o governador. Agora, lamentavelmente, aí, há muito dinheiro gasto. Você pega R$ 300 mil, divide por 6, dá R$ 50 mil por mês. Mas, com certeza, eu acho que o governador vai falar com a vice-governadora aí para dar um basta nisso aí tudo, tá bom? Boa semana a todos. Vereadora Erone. Boa noite. Cumprimento o nosso presidente, Marcos Zanis, mesa diretora, os vereadores e as vereadoras ali, e as pessoas aqui presentes. Cabo Alessio aí, nosso ex-vereador do Rio do Sul, ex-secretário da Defesa Civil, Cabo Alessio? E também o doutor Formiga aí, o seu Daniel do Observatório Social, Também cumprimento as pessoas de Rio do Sul, da região e do Alto Vale, que nos acompanham nesse momento, pelas redes sociais. Tivemos hoje de manhã na sede do Clube do Guarani, já com a autorização do início da nossa academia ao ar livre lá. Vai ser feita ao lado do parque, conforme combinamos com a Associação de Moradores, com o Orli e os demais lá. Vamos fazer ao lado do parquezinho que nós temos, que fica entre o campo de futebol e o Asilo São Vicente e Paulo. Então, vai ser mais uma obra que vai ser realizada no nosso bairro lá. Também fizemos uma grande reunião, onde que a gente tinha que escolher uma das ruas para fazer lá no Progresso, este ano ainda, Sargento James. E decidimos que vai ser feito aquela rua onde que mora nosso amigo Fonseca, Túlio Macedo. Essa rua aí já foi decidido, o Fonseca já vai logo dar uma notícia para o povão, vai ser feita essa rua este ano.
E como também aquela rua tão braba e tão pedida, né, que é a Papa João 23, que liga o bairro Progresso e Fundo Canoas, onde que numa linha de medições o Progresso tem 100 metros a divisa e vai ser beneficiado todo aquele pessoal. Vamos botar uma camada de asfalto, agora inicialmente, então vai ficar muito boa. Fizemos a reunião com os moradores e eles nem acreditaram, nem acreditam, o vereador Maico e Marcão, aí, a felicidade que os moradores. Que realmente, quando não é pó, é lama, e a Secretaria de Obras arruma a rua, dá uma trovada, vai tudo para o pau. Então, eles vão fazer um trabalho bem bom lá de drenagem e vão jogar um asfalto desse quente, da mesma forma que foi colocado aqui na ponte que liga com o bairro Canoas ali. Vai ser um asfalto bom e, com certeza, aquela parte que é asfaltado lá, vai ser refeito todo o asfalto em cima, né, para ficar melhor. E aquilo ali faz muitos anos que foi feito, foi no governo Milton Alves, no primeiro mandato por ali, e até hoje está lá aquele asfalto lá, está aguentando. Então, com certeza, está de parabéns o governo fazendo mais essa obra lá no bairro Progresso. E também temos aquelas tubulações terríveis lá, que agora está chegando o verão, né? Vem a primavera aí, já vem o verão, e daí vem as trovoadas, vem os problemas, né? Então vamos fazer aquelas tubulações da Papa João 23, da Dom João VI, né? Que cada trovoadão que der lá, assusta o pessoal lá. Então vamos fazer aquela rede lá, o Aldonir aí, o nosso secretário, já providenciou a compra dos tubos, né? E da mesma forma ali na rua São Francisco e a Antônio Teodoro Miranda, né? Que fica ao redor do Roberto Machado ali. Cada trovoada que dá também, senhores, as águas invadem as casas. E eles estão com uma ordem de compra de 270 tubos para ser colocado naquelas duas ruas ali. Ó. Vamos deixar pronta ela para um calçamento já. Tudo tubo de 60, um tubo que comporta o volume das águas lá, né? Então, a gente está peleando por aí, temos vendo as coisas aí, ó, e cobrando o nosso prefeito para que sejam feitas essas obras o quanto antes. E entrando no futebol aí, ó, dizer aos senhores aí que, pelo campeonato da Liga Russulense, fomos infelizes ontem no jogo, o Guarani do Progresso perdeu para o Rio do Sul ali, né? Que soube fazer os gols, nós não fizemos os gols, tomemos. Enfim, mas o campeonato segue. Daí, para esse próximo domingo, também no estádio municipal, vereadores e ouvintes, nós recebemos a Ponte Preta de Otacílio Costa, pelo campeonato da Liga, onde que estão todos convidados, o pessoal daqui e o povo em geral. Seria isso, e muito obrigado a todos. Vereador Nando. Declino. Licença, senhor presidente. Cumprimento o nosso presidente Marcos, os vereadores da mesa, a vereadora, vereadores aqui presentes, nossos amigos aqui, o Cabalécio, doutor Francisco, sempre presente, o pessoal aí do Cantagalo, a dona Vitalina Laurindo, uma guerreira, é coordenadora regional do PRB Mulher aqui do Alto Vale, né, dona Vitalina? Parabéns aí pela participação na política e principalmente representando as mulheres aí. Muito importante para nós. Trazendo aqui também um assunto do Refis aqui, vereador Carizo, que é muito importante também, eu vejo, né, para quem tem empresa, isso, claro, não pode ser um hábito, mas é importante quando, já faz, eu acho, o último Refis que tivemos em Rio do Sul, há 12 anos, então quem não pagou realmente é porque, às vezes, abre uma outra empresa e acaba não regularizando a empresa que tem. E esse Refis, então, ele vem dar a oportunidade deles dar continuidade naquela empresa e assim a prefeitura acaba arrecadando e normalizando a situação de muitas empresas que às vezes não tem mais nem como buscar um crédito para dar continuidade na sua atividade. Então, parabéns aí ao Executivo por esse grande projeto aí que passou hoje pela casa e com certeza aí todos os vereadores aprovaram, né? É muito importante aí para quem tem um comércio, quem tem uma empresa e quem tem um débito para regularizar a partir do princípio, né, que não foram pagos devido à situação realmente difícil, né, a situação financeira da empresa, e agora eles têm essa oportunidade. Quero aqui também parabenizar o Silvio. O Silvio, acho que é o Silvio, nosso presidente da Associação dos Funcionários Públicos,
fez um grande evento na sexta-feira, tivemos lá presente, né, demos um vexame lá, porque não conseguimos ganhar o torneiozinho lá. O Jaime joga bem, está com o novo e tudo, mas realmente o Silvio está de parabéns, a sede dos servidores municipais é muito importante, porque a gente sabe a dificuldade que é quando alguém quer fazer algum evento e pagar uma locação do espaço público. Então, o que o Silvio e todos os presidentes que passaram lá, cada um deu a sua contribuição, mas lá foi feita uma reforma, tinha uma cancha de bocha, essa cancha de bocha não era mais utilizada, e lá foi feito, então, um parquinho para as crianças, e mais um espaço ali para snooker, vai ser aberto o salão também para os servidores, né, fazer os seus eventos, para gastar o menos possível. Então, quando você vai em evento, com certeza a sede dos servidores públicos aí vai estar contemplando e valorizando muito o funcionalismo público. Muito importante o trabalho que está sendo feito lá, assim como, imagine só aquela sede, não tem problema de gerador. O próprio gerador da Defesa Civil, quando falta luz, tem o gerador da Defesa Civil que fica iluminado. Então, uma sede realmente que vai servir, já serve como referência, né? E vai servir como referência aí para a cidade. Dificilmente vai ter uma sede tão boa quanto aquela, com área de lazer fora, com campo, com churrasqueira, realmente excelente. Então, hoje, aproveitando só essa oportunidade para estar parabenizando o trabalho aí das pessoas envolvidas aí na Associação dos Funcionários Públicos. Temos também hoje à noite, na Albertina, a discussão, a obra da Albertina já está acontecendo, a pavimentação, e nós temos, então, daí uma discussão sobre a João Wafer, e duas ruas ali da Albertina também, que hoje à noite vai ser uma reunião lá com a comunidade, com os moradores, aonde que vai estar sendo discutido aí para que faça a pavimentação também. Principalmente ali, eu conheço a história da João Wafer, é uma discussão antiga, é um sofrimento daquela comunidade, e é muito importante, então, essa discussão hoje para pavimentar essas duas ruas da Albertina. Então, convidar o povo da Albertina, a população ali interessada nessas duas obras, para se fazer presente lá no Clube da Albertina, lá na Albertina mesmo, onde que vai estar o prefeito e todas as lideranças presentes. Uma boa noite e obrigado. Vereador Sargento James. Declino. Vereador Maicon. Quero cumprimentar nosso presidente, Marcão, mesa, todos os vereadores, vereadora, público aqui presente, todas as pessoas que estão assistindo nós pelas redes sociais. Hoje eu trago o assunto aqui a essa casa, referente ao veto total do prefeito do projeto das construções sobre Pilotis. Lembrar todo o rito que esse projeto percorreu pela Casa Legislativa. Procuradoria Jurídica, Roberto Bastos, parecer favorável, 3 comissões, Justiça, Finança e Mérito, aprovadas na totalidade, 100% legalmente, financeiramente, e um grande mérito para a população de Rio do Sul. E, por final, discutida e aprovada no plenário em sessão ordinária, 100% pelos vereadores, que venho aqui agradecer novamente. Sendo essa casa responsável pela decisão, peço para a derrubada do veto total. Gostaria de deixar aqui também registrado que o pedido das emendas para que dê amplitude a esse projeto leve o nome de todos os vereadores. Porque eu sei da importância desse projeto, que começou pequenininho, e hoje a gente tem que dar um formato a esse projeto amplo, porque a gente sabe que a enchente falta muito ainda para se resolver. Então, seria o mínimo a gente dar essa oportunidade para as pessoas poderem estar se adaptando ao local onde que moram, seria o mínimo que a gente poderia fazer. Então, eu peço encarecidamente a cada vereador aqui dessa casa, Marcão, vereador Nando, vereador Chico, vereador Sargento James, vereador Irone,
vereador Mário Sérgio, vereadora Zeli da Silva e vereador Carizo, a compreensão dos senhores novamente pelo trabalho desta casa, por todo esse rito que passou, em respeito a essa casa, em respeito à população de Rio do Sul, eu peço que derrubem o veto do prefeito. Agradeço, muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador, possível uma parte, por favor, ainda tem... Nós tivemos hoje à tarde numa reunião na prefeitura e, segundo informações vindas do prefeito, secretário, é que o senhor tinha conversado em uma reunião com eles sobre a situação do veto e que seria apresentado um novo projeto, um projeto mais amplo. A situação do veto era para ser aprovado, o veto do prefeito, e segundo o secretário e o próprio prefeito, ele nos colocou que já tinha conversado com o senhor. Então, só para esclarecer isso também, porque até o assessor do senhor estava presente nessa reunião, para a gente deixar as coisas às claras, né? Porque, segundo informação vinda do executivo, é que tinham conversado com o senhor. Vereador Nando, então eu vou dar um parecer referente a essa situação. Uma reunião, lembrar que lá é o poder legislativo, é o poder executivo lá embaixo, então numa análise muito rápida, mas não foi um acordo, deixar bem claro. A decisão sempre é o seu gabinete, o seu assessor e o estudo, e depois a discussão aqui nessa casa. Então, assim, para esclarecer, que por uma análise bem técnica, a gente analisou que não tem necessidade de retirar um projeto que passou todo esse rito aqui na casa, todo esse trabalho enorme de todos os vereadores aqui, e que ele pode ser complementado com emendas. Então, eu fiquei, assim, de uma forma um pouco diminuído essa casa. Então, como se fosse uma pegadinha. Você retira e depois o projeto não avança. Então, por ter seguido todo esse rito, não foi um acordo. E, em respeito a essa casa, por todo o trabalho, a gente tem que ser 100% justo e técnico nessa casa. Compreensão dos vereadores, eu peço novamente, para encerrar a minha fala aqui na tribuna. Muito obrigado e uma boa noite a toda a população de Rio do Sul. Vereador Marcão. Boa noite à mesa diretora, vereadores, vereadora, senhor Cabo Alessio, sempre vereador, nunca ex, sempre vereador, dona Vitalina, seja sempre bem-vinda, seu Formiga, seu Jober, e a população do Cantagalo que está aqui, e quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Quero ser breve. Semana passada estivemos participando de uma reunião em algumas empresas e junto com o executivo, em específico na Metalúrgica Rio-Sulense, aonde que veio essa demanda e o que esse projeto que o prefeito, que o executivo está fazendo, o vereador Francisco, sobre o aeroporto de Lontras. Nós não sabemos a grandeza que é ter um aeroporto de Lontras funcionando 24 horas. Escutando os empresários que estão cansados de falar da 470, como todos nós aqui estamos cansados já de cobrar da 470, empresas, gerentes, donos de grandes empresas, de grandes montadoras, querem vir conhecer Rio do Sul, querem vir conhecer a Metalúrgica Rio-Sulense e outras empresas da nossa região, e não conseguem devido a 470. E a gente sabe que a agenda dessas pessoas, para eles perder 1 hora é muito. Então, eles querem que esse projeto dê continuidade e que coloque em prática realmente. E amanhã será apresentado, onde o executivo já está fazendo essa apresentação nas empresas, e onde amanhã vai ser apresentado esse projeto para a Metalúrgica Rio-Sulense, que será de suma importância, não para Rio do Sul, mas para todo o Alto Vale, que é onde estará favorecendo muitos empresários e até nós, com transporte de órgãos para o nosso hospital.
Então, isso é muito importante para a nossa região. Aqui eu quero parabenizar o Executivo por esse excelente projeto. Outro assunto é sobre as placas, os outdoors que tem na nossa cidade, que agora está desenfreado. Essas colocações de outdoors na cidade, que está essa poluição visual. E principalmente ali no Canoas, né, vereador Maico? E eu quero deixar aqui, não é só pela poluição visual, mas sim o perigo que pode trazer essas placas. O vereador James já me relatou que tem em alguns lugares que estão até caindo esses outdoors, que pode dar uma ventania, pode isso vir, um carro ou uma pessoa que está passando, pode vir machucar uma pessoa. Vereador, se me permite uma parte? Sim, vereador. Toda edificação, quando ela sai em determinado patamar em altura, né, ela exige alguns projetos de segurança, registro do CREA, de um profissional, fazer uma residência. Nós temos outdoor aí que estão ultrapassando aí aos 15 metros de altura, estão sobrepondo um sobre o outro. Tem locais aqui na frente da pista de skate que são 2 ou 3 placas, né, de 8 por 4 de altura. Então, já dá quase mais de 10 metros de altura. Se isso vir a cair, vai obstruir a via, e quem estiver passando pode estar, daqui a pouco, colocando sua vida em risco. Era isso, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador James, pela contribuição. Deixar aqui que, nos próximos dias, nós iremos trazer aqui a essa casa o projeto que estamos trazendo de algumas cidades, e montando esse projeto junto com a CIRS, com o presidente Eduardo. Estamos verificando e vamos trazer aqui para discussão, para colocar uma ordem, porque teve até pessoas que me procuraram, vereador James, para regular, queria botar um outdoor desse, chegou no plano, diretor, não tinha nada. Então, ele ficou de mãos amarradas, ele queria fazer tudo dentro da legalidade, Cabo Leste, e ele não conseguia fazer. Então, o que ele fez? Ele foi lá e colocou o outdoor por conta dele, e o outdoor está lá. Então, é esse tipo de projeto nós vamos trazer nos próximos dias aqui para discutir com a sociedade. E, para finalizar, recebemos uma boa notícia hoje à tarde, que o prefeito nos passou, que recebeu, dentro do orçamento, R$ 423.485. R$ 423.485 para a recuperação de algumas ruas, vereador Mário, que uma delas é a Estrada dos Quintinos, fazer calçadas, a Rua João Fronza e a Rua Rondônia. E aqui a Rua Antônio Tonon, no bairro Barragem, que está aquele caos desde 2017, que deu aquela enxurrada, e a empresa teve problemas e a justiça tomou alguns bens, parece, dessa empresa. Então, agora, com esse dinheiro, vai ser refeito aquela rua novamente, da Rua Antônio Tonon, e deixar claro às pessoas que estão nos acompanhando, que cobra nós pelas redes sociais, é a Rua Bagdá. O prefeito deu a palavra e se comprometeu em fazer a Rua Bagdá. Não sei se esse ano dará tempo, mas no próximo ano ele fará a Rua Bagdá no bairro Barragem. Seria isso e uma boa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente. Momento da presidência. Aqui eu quero fazer um comunicado que o senhor Zezinho da Casan, ele nos passou, só para deixar a população ciente, que a Casan estará fazendo uma mudança, vão atender no novo endereço a partir do dia 9 de setembro, na Rua Duque de Caxias, número 171, no Jardim América, das 10 horas da manhã às 16 horas. Requerimento nós não temos com justificativa de ausência, só que os nobres vereadores já estão sabendo sobre o vereador Marcos Sávio Zanella, que teve que se deslocar para um outro estado por um falecimento doente dele. Então, só deixar todos os vereadores cientes.
E convidar a homenagem à pátria, dia 4 de setembro, quarta-feira, no Teatro Dom Bosco, às 8 horas. Convido a todos para estar presente. Especialmente aos vereadores. Obrigado. Ordem do dia. Veto. Veto número 3 de 2019. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura das razões do veto número 3 de 2019. Mensagem número 46 de 2019, Rio do Sul, 22 de julho de 2019. Razões do veto. O projeto de lei em questão institui isenção de IPTU mediante a inclusão do inciso 17º no artigo 198 da Lei Complementar número 110 de 2003, Código Tributário Municipal, com a seguinte redação. A área do andar térreo de imóvel residencial unifamiliar edificado sobre pilotis dentro da cota de 10 metros do nível do rio, cuja construção tenha se iniciado a partir de 1º de julho de 2019, podendo somente ser utilizada para garagens sob pena de perder o benefício, ficando autorizada a construção de paredes laterais ou de fundo, com área fechada para acesso à parte superior, mantendo-se obrigatoriamente a parte frontal totalmente aberta. Primeiramente, destaca-se que todo e qualquer benefício fiscal, como a isenção de IPTU, deve ser precedido dos estudos necessários para equilibrar as despesas decorrentes da concessão do benefício, os quais não foram realizados previamente à aprovação do presente projeto de lei. Como se está diante de possibilidade de renúncia de receita, em razão da isenção do tributo, necessário que se aponte os mecanismos para que serão utilizados para que se mantenha o equilíbrio fiscal, sob pena de estar-se infringindo a lei de responsabilidade fiscal, dentre outras normas. Em segundo lugar, cumpre salientar o marco inicial que o projeto de lei define para a concessão da isenção do IPTU, qual seja dia 1º de julho de 2019. Com essa determinação, está-se criando tratamento diferenciado entre contribuintes, ferindo o princípio da isonomia, pois os imóveis na mesma situação, também construídos sob pilotis, dentro da cota de 10 metros, mas edificados anteriormente à data fixada, não terão direito ao benefício fiscal. Frente às ilegalidades apontadas, necessária a apresentação da presente mensagem do veto. Essas, senhor presidente, as razões que me levam a vetar totalmente o projeto de lei complementar número 19, de 29 de maio de 2019, as quais submeto a elevada apreciação à Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eduardo Rotenbach Tomé, prefeito municipal de Rio do Sul. Coloco o veto número 3 de 2019 em discussão. Presidente, vereador Nando, só vou citar aqui para ter um melhor entendimento, talvez na tribuna eu não consegui me expressar conforme a sua declaração. A conversa com o executivo, a ideia foi de ampliar o projeto. Então, só para ter uma noção, por todo o trabalho que essa casa passou, então é só entrar com emenda. Então, já tudo resolvido. Se a ideia é ampliar o projeto, agora, se a ideia é tirar o projeto e que ele não avance, aí eu não vou cair nessa pegadinha e desmerecer o trabalho de todos que fizeram nessa comissão e desta casa. Eu acho que é bem simples e direto, assim, né? Só para o pessoal que está nos assistindo entender bem como é que foi essa conversa. A ideia é de ampliar o projeto, porque eu coloquei unifamiliar, e eles querem ampliar para multifamiliares, indústria e residências. Então, isso a gente começa comerciais. Então, a gente pode fazer emenda com o nome de todos os vereadores e está tudo resolvido.
Então, não tem necessidade de estar retirando um projeto que está tão bem feito. Senhor presidente, vereador Michael, eu quero só deixar bem claro aqui que há uma situação de uma conversa que nos convidaram hoje à tarde para a reunião. Eu não tive conversando pessoalmente com o senhor, não sei se realmente aconteceu essa reunião, se não aconteceu. Estou falando o que foi nos passado pelo Executivo, com a presença do seu assessor. Eu não estou querendo aqui dizer que o senhor está certo, o Executivo está certo. Estou falando o que nos passaram na reunião, que tinham conversado com o senhor e a situação do veto tinha sido resolvida. Inclusive, o vereador Chico estava presente na reunião e em nenhum momento eu estou afirmando se o projeto é ruim ou é bom, em nenhum momento. Que fique bem clara essa situação, que estou passando o que nos passaram numa reunião na tarde de hoje. Só para ficar bem claro. Vereador Nando, dá um entendimento realmente que o que eu estou te falando é para que você entenda o que aconteceu nessa conversa. Não que o senhor é contrário, a gente está entendendo bem isso. É porque também a resposta que foi recebida de ser inconstitucional também se tornou um pouquinho meio confuso. Não consegui me identificar com nenhuma resposta deles. Vereador Heroni. Senhor presidente, já que está existindo duas conversas, tá, uma de um lado, outra do outro, eu vou pedir vista desse veto aí. Senhor Heroni, se pedir vista, tranca a pauta na próxima sessão. Tranca? Já tranca aqui hoje. Tem duas conversas. O prefeito fala uma coisa, agora o vereador está falando outra. Só para contribuir, eu tive na primeira reunião, participei da primeira reunião, houve o diálogo, e o entendimento, né, que o projeto era bom e precisava fazer essas melhorias no projeto. Mas na fala do vereador, se de fato é isso, né? Mas na fala do vereador Michael, ele deixa bem claro que fizemos uma emenda e contempla também a necessidade do Executivo. Então, não mudaria nada, né? Não é necessário você dar um passo atrás e aí refazer todo o projeto. É só nós usar o mesmo projeto, se é que eu entendi bem, vereador Maico. Usamos o mesmo projeto e fizemos as emendas necessárias e sem precisar aí anular esse projeto, que é um projeto que é bem elaborado e que, na verdade, a população ficou muito contente, né? Então não tem por que nós atrasar e talvez ele nem voltar, né? Ou demorar para voltar, se é que eu entendi. Então, se realmente na reunião houve uma concordância, a discordância se dá nesse sentido. Não há necessidade de vetar o projeto, é só uma necessidade de melhorar o projeto. E para isso não é preciso recomeçar ele todo do zero novamente. Uma também, só para contribuir, o que fica também mais negativo isso é quando você cria uma esperança na população de algo que já estaria aprovado. De agora retroecer uma coisa que não é inconstitucional, fica vai para frente, vai para trás, que não seria legal para casa. Senhor presidente, eu vou ficar com o vereador. Eu acho que foi um avanço esse projeto. É um projeto que vai ajudar muitas pessoas. As pessoas estão esperando realmente isso há anos. E se quiser ampliar, vamos para fazer as emendas, não tem problema nenhum. Até porque está valendo a partir de 1º de julho, as pessoas já podem, a partir de amanhã, já começar a fazer esses projetos. E nós não temos claro quando que eles vão apresentar. Se alguém tivesse vindo aqui do Executivo mostrado quando que vai sair esse projeto, é uma coisa, agora não deixaram nada claro. Tá? Então vamos aprovar o que nós temos na mão, que é um avanço muito grande, que é um avanço dessa casa, e depois vamos estudar, como você disse, junto com os vereadores, por exemplo, fazer várias emendas junto com os vereadores, fazer um levantamento do que quer se propor na lei, e aí acrescentamos. Não havendo mais discussão, solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada nominal dos vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Tem um veto para ser aprovado ou reprovado. Sim. Tá. E o veto não é com relação votação nominal e o presidente vota. Se o senhor me permitir... De vista, querido. Não pode?
Claro que pode, como que não? Tranca a pauta e para tudo. Obrigado. Desculpa. Ótimo. Coloco o pedido de vista do Obrigado. vereador Eroni em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Rejeitado o pedido de vistas. Vereador James, obrigado. Não havendo mais discussão, solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada nominal dos vereadores para que declare seu voto. Chamada nominal, votação do veto número 3 de 2019. Carizio Sávio Giacomini. A favor ou contra? Só um minuto. Contrário ao veto é a favor do projeto do vereador, né? Contra o veto. Contra o veto do prefeito. Pela toda a minha luta como vereador em defesa do bairro Canoas, eu sou contrário ao veto. Vereador Eroni Francisco da Silva. Sou contrário ao veto, mas temos que fazer a emenda. Vereador Fernando César Souza. Contra o veto. Vereador Francisco, contra o veto. Vereador James. Contra. Vereador Maicon Coelho. Contra o veto. Vereador Marcos Zanis. Contra. Vereador Mário Sérgio Stramoski. Contra o veto. Vereadora Zeli da Silva. Contra o veto. São 9 votos contrários ao veto e 1 voto ausente. Mantido o veto número 3 de 2019. Arquiva-se o... Não, perdão. Rejeitado o veto. Número 3, 2019. Projetos PLC substitutivo número 3 de 2019, refis, e o PLO no 53 de 2019. Solicito ao primeiro secretário para que identifique a matéria e proceda à chamada dos relatores do projeto constante na ordem do dia, para que apresente o parecer. Projeto de lei complementar substitutivo número 3 de 2019. Autor prefeito municipal, institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, e estabelece outras providências. Na Comissão de Finanças, o vereador Carizio Sávio Giacomini. E na Comissão de Justiça, o vereador Maicon Coelho. Vereador Maicon Coelho, pode iniciar o seu parecer. O projeto de lei complementar substitutivo número 3, de 16 de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, e estabelece outras providências. O projeto visa proporcionar aos munícipes a regularização de seus débitos para com o município, com desconto de juros e multas, e ainda com a possibilidade de parcelamento desse valor final. O Programa de Recuperação Fiscal é uma medida adotada pela administração de forma a possibilitar ao cidadão a regularização, ao passo que permite o ingresso celere de receita ao município. Este projeto trata-se de um programa que mescla a extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário em um só sistema, cuja única possibilidade teórica de enquadramento normativo é através do Instituto da Transação Tributária. Cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TSE de Santa Catarina, assim como diversos tribunais de contas pátrios, tem posição distinta, sendo permitido a demonstração do impacto orçamentário. Assim, os programas de recuperação fiscal são uma tendência da administração federal, estadual e municipal, que destinam a possibilidade ao contribuinte a efetuar o pagamento de forma parcelada a dívida que possui perante ao ente público. Segundo os argumentos do senhor secretário municipal de Administração de Fazenda,
em documento anexo ao processo legislativo, afirma que os valores envolvendo os juros e multas das dívidas não estão contemplados no orçamento do município, e assim a concessão de benefícios aos seus pagamentos não afetará a estimativa da receita da lei orçamentária, em cumprimento ao artigo 14, primeiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra ao presidente. Vereador Carizo. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente dessa comissão, passo a expor o meu parecer. O projeto de lei complementar substitutivo número 3, de 16 de agosto de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, e estabelece outras providências. O projeto tem por objetivo proporcionar aos munícipes a regularização de seus débitos inadimplidos, já parcelados ou não, judiciais ou administrativos, constituídos de ofício ou não, até o último dia útil do mês de setembro de 2019, junto à Fazenda Pública Municipal, com desconto de juros e multas, além da possibilidade de parcelamento desse valor final nos percentuais e prazos estabelecidos na presente lei. A opção pelo programa formaliza pelo meio de requerimento de adesão, endereçado ao secretário municipal de Administração e Fazenda, interposto pelo contribuinte ou procurador, mediante assinatura do termo de parcelamento e confissão de débito. Parecer. Segundo argumento do secretário municipal da Administração, os valores a serem renunciados dizem respeito a juros de multas. Assim como tais valores não fazem parte da Receita Municipal, não há que se falar em renúncia fiscal. Com isso, o contribuinte deverá desistir expressamente da discussão administrativa ou judicial do respectivo crédito tributário, caso em que a eficácia da desistência fica vinculada ao deferimento do pedido administrativo ou à homologação judicial da desistência. Do mesmo modo, é obrigatória a quitação prévia das custas processuais nos casos de débitos já juizados, bem como honorários advocatícios, para que se autorize o deferimento da adesão ao REFIS. Extrai-se da lei que não há possibilidade de restituição ou compensação das importâncias já pagas, e nos casos em que o contribuinte não efetuar o pagamento da cota única, ou no caso de opção pelo parcelamento, não efetuar até consolidação do parcelamento e de quaisquer das parcelas, limitadas a até 3 parcelas, consecutivas ou não, serão automaticamente excluídos do programa sem expressa notificação. Durante a vigência da lei em questão, enquanto vigorar o parcelamento, fica suspensa a aplicação do artigo 81 da Lei Complementar número 110, 2003, quais sejam a aplicação de juros, atualização monetária ou imposição de penalidade cabíveis. Em análise ao parecer jurídico desta Casa, cumpre salientar que cabe ao município a responsabilidade pela execução de sua legislação tributária, lembrando que essa iniciativa é do Executivo, Legislativo e ainda da população por iniciativa popular. Nesse sentido, o REFIS partiu do próprio Executivo, que procura oportunizar aos contribuintes em débitos com o município o desconto de multas e juros, bem como o parcelamento desses valores, caracterizando uma extinção de crédito tributário pela transação, conforme possibilidade prevista no artigo 171 do CTN, bem como no artigo 93 do Código Municipal. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pela qual vota pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito às demais partes que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Carizo Sá Jacomini, relator. Dentro do sistema não tem, vereador. Não tem, presidente. Coloco o projeto PLC substitutivo número 3, 2019, em discussão. Só para deixar claro aqui, tem uma tabela, né, de desconto. 90% em parcela única, 75% em até 12 vezes, e 58% em até 36 parcelas, 52% em 48, 46% em 60 e 40% em 72 parcelas. Isso aqui é referente não ao capital, né, vereador Carizo? É só ao juro e multa. É isso que vai que tem um desconto. Certo.
Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto PLC número 3 de 2019 por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 53 de 2019, autor prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar permutas de bens. Na Comissão de Justiça, relator vereador Maicon Coelho. Na Comissão de Finanças, o relator é o vereador Herônimo Francisco da Silva. E na Comissão de Méritos é o vereador Marcos Salles Zanella, e quem fará a leitura será o vereador Sargento James. Começa pelo vereador Maicon Coelho. O projeto de lei número 53, de 24 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do executivo a realizar permuta de bens. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel do município de Rio do Sul, Santa Catarina, com o senhor Sálvio Pedro Machado, constante de uma área de terra contendo 1.166,18 metros quadrados, situados às margens da BR-470, no bairro Progresso, a qual era ocupado pela extinta Rua Palhoça, na qual está avaliada em R$ 349.854. Assim, o município receberá do senhor Sálvio Pedro Machado, em permuta, a execução de terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação com lajotas da rua projetada e continuação da rua Jaborá, conforme projetos e memorial descritivo que, em parte, integra da presente lei, na qual a obra terá o valor de R$ 345.967,43. Cabe ressaltar que a área de terra a ser permutada não consta matrícula junto ao cartário de registro de imóveis desta comarca, porém trata-se de uma área na qual é de propriedade do município, onde situava-se uma via, inclusive com denominação por lei municipal número 2237/90. A permuta em questão não irá desfavorecer outros munícipes, pois todos os terrenos situados ao redor da área a ser permutada já são de propriedade do senhor Sálvio Pedro Machado. Outro fator muito importante é que o Executivo Municipal poderá efetivar a permuta somente após a conclusão da obra, onde terá o prazo de 12 meses para sua conclusão. Assim, visto que o projeto é revestido de interesse público, opino pela legalidade do projeto de lei. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual eu voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Passa a palavra ao presidente. Próximo relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinária número 53, de 25 de julho de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar permutas de bens. O presente projeto de lei visa permitir ao município realizar a permuta de uma área de terras não utilizadas pelo município, e sem qualquer finalidade pública, conforme pareceres constantes do protocolo administrativo em permuta da área. O permutado realizará a execução da obra e pavimentação e drenagens de uma via pública municipal, conforme projetos apresentados. Parecer e voto do relator. Os valores da permuta são contingentes com o mercado, havendo um evidente benefício à municipalidade, conforme atestado pelos técnicos da área. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem
o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 7 de agosto de 2019, relator Heirone Francisco da Silva. Vereador James. Relatório. Projeto de Lei Ordinário número 53, de 25 de julho de 2019, de autoria do excelentíssimo Prefeito Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo realizar permuta de bens e visa adequar a utilização do solo urbano consoante as circunstâncias que especifica. Parecer e voto do relator. Como se infere do teor do projeto em questão, a presente situação se reveste de várias peculiaridades, provocada por requerimento de particular que tornou-se proprietário de todos os imóveis lindeiros da Rua Palhoça. A presente proposta de permuta ainda revela o seguinte: a Rua Palhoça não passa de uma ficção, constando apenas de projeto e de legislação municipal que lhe denominou. A rua nunca foi aberta e, consequentemente, utilizada e, por conseguinte, tampouco foi dotada de qualquer benfeitoria pública. Em suma, a rua só existe no papel, não tendo sequer tido sua área registrada no cartório de registro de imóveis desta comarca, como um próprio municipal. Todavia, como a rua existiu em projetos, lotes lindeiros a ela foram efetivamente projetados e adquiridos por particulares, que, por sua vez, os venderam ao particular que agora apresentou a proposta que motivou o presente projeto de lei. E, não obstante o douto e bem lançado parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, entende que o apego à formalidade rigorista da Lei 8.666, no que toca a exigibilidade de licitação, ressalvado em referido parecer, pode dar lugar a mecanismos de correção, compensação e eficiência ao poder público municipal. Com efeito, como a rua sequer foi incorporada ao patrimônio público municipal, poderia o proprietário, com o passar do tempo, promover medidas judiciais de aquisição prescritiva da propriedade, uso capião, desde que preenchidos os requisitos. Como a documentação inclusa revela, imóveis foram lá instituídos, já em 1977, não sendo forçoso crer que a soma de tempos de posse permitissem tal procedimento de aquisição da propriedade. Destarte, preferindo o particular oferecer, em permuta, toda a estrutura de pavimentação da rua vizinha, mesmo que, colhendo benefício com tal proposta, é inegável que a administração pública e a coletividade também auferem benefício. Somada a essa circunstância, é possível destacar que valores propostos na permuta encontram viabilidade também na avaliação feita pela comissão competente, consoante encadernado nos autos. Finalmente, não é demais lembrar que no artigo 17 da Lei 8.666, dispensa a licitação para hipóteses de alienação de imóvel público em caso de investidura, e a própria lei entende como investidura e a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública, que se tornar inapropriável isoladamente. Entendo que esta hipótese se aplica também ao caso vertente. A inexistência de propriedade constituída do imóvel, rua, poderia, a rigor, tornar toda essa discussão insubsistente. Sim, pois, se não se pode permutar a obra como imóvel, também não se poderia permutar tal obra como algo que não pertence ao município. E se não pertence, tampouco poderia-se licitar sua alienação. Assim, penso que as regras e os cuidados típicos de procedimento deste estilo, e não obstante a douta recomendação do procurador desta Casa, podem ser dispensadas, posto que a proposta do solicitante da permuta pode ser vista, ao fim e ao cabo, como uma mera doação. Sua viabilização através desse projeto de lei exclui, entretanto, quaisquer dúvida e suspeitas que poderiam ser
emprestadas ao acaso e se mostram, assim, uma tentativa de observar ainda mais as exigências da lei. Sendo assim, concluo presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Marcos Salles Anela, relator. Coloco o projeto PLO 53 em discussão. Tá. Tu quer que eu traduza o que ele explicou aqui na íntegra? Então, vamos lá. Na realidade, essa rua, Palhoça, é uma rua entre 5 matrículas, com 5 proprietários distintos. Esse senhor, Sálvio, comprou todos os imóveis, e a rua ficou só para ele. Como essa rua só havia matrícula e um projeto de lei aprovado nesta casa, nunca foi incorporado no registro de imóveis como patrimônio da prefeitura, de certa forma, a prefeitura não tem direito a isto, porque não está incorporado ao patrimônio público da prefeitura. Automaticamente, esse senhor, numa boa ação, né, fez uma proposta, ao qual a comissão avaliou essa faixa de terra e gerou um valor de R$383 mil e alguns centavos, né, sendo que eu, particularmente, no lugar dele, usaria outra metodologia, entraria com uma retificação diária desse local, pediria o uso capião, pois essa rua é minha, eu estou com todas as escrituras no meu nome, e não daria nada ao município. Ele se achou no direito de repassar, então, o valor, né, ao município numa benfeitoria próxima àquele local, que foi a rua logo em seguida, que vai ganhar o beneficiamento com toda a pavimentação, sendo que ele tem 12 meses para realizar isso, para depois de pronta, ele conseguir, então, a retificação daquela área como uma matrícula única, porque são todas as matrículas dele, ele comprou tudo. E aí ele pode, posteriormente, construir uma coisa sólida, não tendo que estar dividindo essas 5 propriedades com a rua ao meio. Basicamente é isso. Está fazendo uma boa ação, ao qual muita gente não faria, né? E aqui respeito tanto a avaliação do imóvel, como respeito à colocação do nosso jurídico da casa, e também respeito o posicionamento da Prefeitura Municipal do Rio do Sul, que está, de uma certa forma, abrindo uma oportunidade para a pessoa poder construir o mais rápido possível naquele local. Seria isso. E só para contribuir, Mário Sérgio, a gente também foi em local e conversar com morador por morador para ver qual que seria o impacto desse investimento do senhor, que comprou todos os terrenos ali. E todos falaram 100% que é bem positivo. Senhor vereador, eu só pergunto porque a gente discutiu e acabou que a gente, entre nós, não sabemos disso, né? Só para a gente informar as pessoas que estão aqui acompanhando. Só isso. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto por unanimidade. Aqui eu quero deixar registrado também a presença do seu Luiz Nascimento, da Fazenda. Estava aqui ansioso para saber do Refis. Espaço livre. Solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Quetten, que proceda à chamada dos vereadores conforme a ordem de inscrição própria, a fim de manifestar seu assunto. Espaço livre com o vereador Sargento James. Bem, senhores, vamos só aguardar o vereador Cariço. Obrigado, Leonardo. Pessoal, em alguns momentos nós tivemos alguns debates aqui nesta casa, cada vereador tem que trazer um assunto específico, e toda discussão, a gente fala que no mundo do saber tudo pode, né? A gente entra às vezes em contradições, mas o intuito é sempre de construir. Devagarzinho ela vai aquecendo. Eu tive passando em alguns bairros da cidade,
Ô, Leonardo, tem como fixar um pouquinho a foto e ampliar um pouquinho para o pessoal? Ó, a fiação, né, alcance da mão, certo? Vamos ver. Lá nós temos os fios pendurados, né? Estão vendo que está emaranhado com fio de baixa tensão? Aqui, ó, fios pendurados, estão ligados na baixa tensão. Para vocês terem uma ideia como funciona o sistema de energia elétrica da Celesc, tem como segurar um pouco a imagem? Ótimo. Segura aí. Vocês podem ver lá em cima, próxima à luminária, quando chega, nós temos 4, 5 fios soltos, né? E os primeiros fios lá em cima, os 3 do alto, são de alta tensão, passa entre 17.000 a 27.000 volts. Logo abaixo nós vamos ter uma ramificação com 4 louças, né, ou suportes, que é onde ficam os 3 fios fases e o último é a baixa, que é o neutro. Então são redes trifásicas que correm na área horizontal. E todas as louças abaixo da luminária são TV a cabo, fio coaxial, fibra óptica, sistema de telefonia antiga ainda dos telefones. Tu não consegue bloquear? Ele vai ficar trocando? Tá. Se não, abre só a pasta, que daí a gente consegue explicar. Ó, aqui uma situação no centro da cidade, no início da Barão do Rio Branco. Está mais de 2 meses essa fiação jogada no chão. Vocês podem ver o capim na base, está entrelaçando os fios. Né? Sem nós contarmos que à direita, no poste que está ao lado, olhem a poluição visual. Quantos rolos de fio? Às vezes chegando a 30, 40, 50 metros enrolados. E é uma verdadeira poluição visual, né? Por favor. Aproxima, tu consegue aproximar? Quando eu falei para os senhores que os fios se misturam com tensão elétrica e os que não possuem tensão, está ali, naquele poste de entrada da casa, menorzinho, né, a teia de aranha, aqui, deem uma olhada no emaranhado de fio. Né, certo? E isso não é diferente nos outros bairros. Eu fui pegando aleatório, conforme fui fazendo a pesquisa de campo, e consegui encontrar a fiação pendurada ao alcance das pessoas. Ali tem um fio, né, está em cima do teto do carro aqui, está meio escuro um pouco a imagem. Ó, a fiação pendurada. Nós vamos encontrar a fiação amarrada em sinalização de trânsito. Nós vamos encontrar elas no chão, aéreas balançando. Olhem só, amarrada no poste, né, está conectada lá em cima na malha de fio. Qual é a preocupação quando eu quero passar isso para os senhores? Todos os postes do município, aqui uma empresa, né, que fez a carretilha, eu também pude observar que não conheço a empresa, mas nós conseguimos encontrar aqui, olhem a parte de baixo, a carretilha, bem condicionado o fio que sobrou, e acima, se aproximar, fazendo uma gentileza, vocês vão ver o emaranhado das outras empresas. Também não sei quais são. Estão vendo na parte de cima outras caixinhas? Vocês olhem, né, a teia de aranha que é lá em cima. Então, com fio pendurado, cortado, ninguém sabe quem é quem. O que acontece com isso? Com os ventos, né, trovoadas, isso balança, acaba encostando em outra fiação, acaba gerando curto-circuito. Nós temos um procedimento chamado arco voltaico, que não há necessidade de que se encoste um fio no outro para fechar o curto. Ele, por arco voltaico, ele se conecta com outro pelo ar atmosférico, basta ter uma alta tensão próxima. Então, existe um cuidado grande com isso. É muito perigoso. Essa fiação pode romper, cair ao chão, ficar energizada. Por que eu trouxe isso para os senhores? Porque não é diferente com os outdoors. Os outdoors, na nossa cidade toda, uma poluição visual muito grande, uma colocação desenfreada, não existe uma regulamentação específica. Estão sobrepondo um sobre o outro. O material que é utilizado muitas vezes não é de concreto para as armações. O vereador Marcos está trabalhando em cima desse projeto, excelente projeto. A minha colocação aqui com os senhores. Muitas vezes nós, vereadores, aqui, né, tá, os fios pendurados, temos excelentes ideias de projetos. E muitas vezes, por se concentrar dentro do gabinete do vereador, com seu assessor e com a parte jurídica, algumas coisas, na hora de apresentar esse projeto à frente, ele é lido em sessão e passa para as comissões, fica algo, não por vontade do vereador, que passa desapercebido, porque a gente está focado numa situação direta do projeto. E aí, qual é a minha proposta para os senhores hoje? Que eu queria tentar fazer um trabalho diferenciado. Pode interromper lá, fazendo um favor? De que aqui nesta casa, entre todos os assuntos que já foram abordados, um melhor do que o outro, nós ficamos entre fazer relatórios, ver que caminhamento iríamos tomar.
no mundo das ideias tudo se pode, e eu queria propor aos senhores de que, em determinados projetos, quando o vereador autor está naquela parte do escopo, ele está montando o projeto, ele trouxesse esse assunto para cá, para que todos os senhores possam participar. De repente, vão para casa hoje à noite, daqui 2, 3 dias, mandem pelo nosso grupo de WhatsApp. Poderia incluir isso também, vereador James, nesse teu projeto de despoluição visual da cidade. Né? A empresa responsável por essa propriedade pública, que são os postes, é a Celesc. Para qualquer pessoa colocar algo pendurado aos postes, ela precisa de uma concessão da Celesc, ele tem que emitir um pedido, se normatizar e atender o que a Celesc exige, mas com o passar do tempo, desde a época da telefonia lá, comum, que aquela fiação saía da distribuidora da Celesc em todas as residências, que hoje quase ninguém mais possui esse telefone fixo, salvo um ou outro morador ou uma empresa, aquela fiação antiga ainda está toda ela distribuída na nossa cidade. Ela, basicamente, é obsoleta. Quando se iniciou o sistema de internet e TV a cabo, usava-se um material chamado cabo coaxial, que é obsoleto hoje. Hoje é tudo fibra óptica, quando não for via rádio. Automaticamente, isso ainda está pendurado nos postes. Quando se faz um desligamento, um corte de energia elétrica, se corta, né, a Deus dará, fica pontas penduradas, às vezes caídas sobre a propriedade da pessoa, também não existe uma normatização para isso. Então, o meu projeto de lei é dar um prazo de 180 dias, a Celesc que vai gerenciar isso, porque ela que é a detentora do poder do cuidado desse patrimônio público, e ela que abre mão e concessão para outras empresas de telefonia e aí por diante, para que, nesse espaço de tempo, eles recolham tudo que não está sendo mais usado. E o que está sobrando no poste que se condicione de forma como a gente viu daquela outra empresa, bem condicionado, que eu tenho quase certeza que essa empresa já prestava serviço nos municípios maiores, que lá tem uma regulamentação sobre isso, ela veio prestar o serviço aqui em Rio do Sul e está usando o mesmo padrão. Enquanto outras que já estão aqui há muitos anos, caem na comodidade, os postes começam a se inclinar devido ao peso, fica tudo pendurado, nós passamos aí pelo centro da cidade e eu acho que isso é uma situação de rigor, né? As empresas, comércios, indústrias fazem o logotipo da sua empresa e tem 400 ou 500 fios pendurados, emendado, emaranhado na frente do nome da empresa. Então, isso também é uma poluição visual, de que condicione isso de uma maneira que todo mundo possa ganhar com isso. Mas, às vezes, eu posso estar esquecendo alguma coisa a mais. Um artigo que poderia estar sendo incrementado ou colocado nesse meu projeto de lei. Por isso que eu peço aos senhores que é uma situação de ego, muitas vezes o projeto tem que sair de autoria do nome do vereador James. Até entendo, que às vezes a gente tem isso como ser humano. Mas para a gente começar a caminhar novamente naquele discurso de todos os vereadores, de uma nova política, que daqui a pouco alguns projetos saem sempre em nome de todos os vereadores. Todo mundo participe. Todo mundo participe, porque daí ele sai de uma forma concisa, eficaz e eficiente. Por que eu falo isso aos senhores? O vereador Nando fez um excelente projeto. Recorda aqui sobre a fiscalização eletrônica. Um projeto que precisava ser feito, vários elogios nas redes sociais, eu fui defensor do projeto, por ser instrutor de trânsito do Denatran, e acompanhei uma situação onde algumas ruas em Rio do Sul, e dá para contar na palma da mão, podem ser aplicada a fiscalização eletrônica. Como assim, vereador? Toda rodovia que vai ser utilizada com os equipamentos de aferição de velocidade, por exemplo, o radar móvel, elas têm que estar no início identificadas que naquele local poderá ser utilizado fiscalização eletrônica. No início da Oscar Barcelos. Então, na Avenida Oscar Barcelos, eles podem efetuar a fiscalização eletrônica. Já na Rua Venceslau Burini, eles não podem utilizar a fiscalização eletrônica. Por quê? Porque não existem as placas de fixação orientando o condutor que lá pode ser fiscalizado por qualquer controle eletrônico. O projeto do vereador Nando, excelente. Por quê? Ele delimita uma distância, colocação de cones, os agentes têm que usar o colete refletivo e o veículo tem que estar à rodovia. O que é que a gente poderia ter agregado para ajudar nesse projeto? Que dispensaria o artigo tal da lei número tal do Denatran de que tem que se identificar a rua que vai ser utilizada da fiscalização eletrônica, porque ele já melhorou a sinalização. A colocação dos cones antecedente à fiscalização já é uma forma de avisar.
Ou que poderia ter um artigo de que essa sinalização orientando que aquela rua pode sofrer fiscalização eletrônica, poderia ser móvel também. A 150 metros coloca a placa móvel, a 50 metros os cones, o agente devidamente lá equipado com colete refletivo, é isso, né, vereador Nando? Junto com o veículo com o giroflex ligado. E aí o que aconteceria? Se as velocidades e números de acidentes começassem a existir lá na rua lá da São Paulo, eles poderiam atuar com o equipamento eletrônico lá para começar a fiscalizar a velocidade. Hoje eles não podem fazer isso, porque primeiro tem que sinalizar a rodovia. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. O vereador Marco fez um excelente projeto, de que parte do valor das multas, né, arrecadadas aí por infratores vá ser destinado à aplicação da ciclovia para a mobilidade urbana, um excelente projeto. Nós poderíamos ter incluído um artigo de que toda rodovia doravante nova, construída, pavimentada, contemple a ciclovia com o valor das referidas multas. Poderíamos, de repente, eu estou agora no mundo das ideias. E assim como aconteceu com o projeto do vereador Maicon, de repente, lá, antes dele apresentar o projeto para leitura, já está lá na secretaria. Ele joga aqui para nós, a gente passa 2, 3 dias, ninguém informou nada a ele, ele toca o projeto dele. Mas eu tenho certeza que um vereador ou outro acabou com o vereador Maicon. Parabéns, daria para incluir isso aqui também. Mas isto, que às vezes cai na área da educação, nós temos aqui profissionais, vereadores da área, que têm excelentes ideias. Cai na área de segurança, vereador Carizo. Cai na área do esporte, nós temos outros, vereador Marcos. E assim por diante, cai na área de meio ambiente, vereador Maicon. Cai na área de comércio, indústria, o vereador Nando, o vereador Chico. Por quê? Porque daí os nossos projetos eles vão não sair simplesmente com aquela base específica. Ele vai contemplar e vai se blindar em várias áreas. Seria uma sugestão para os senhores pensarem, avaliarem, se de repente não daria para nós mexermos nessa metodologia de trabalho de discussão nesse momento livre. Obrigado, senhores. Senhor presidente, primeiramente parabenizar aí a ideia inicial aí da poluição visual, né, vereador James, sargento James. E realmente eu até toquei nesse assunto e uma vez eu fiz um projeto aqui e não podia ter avançado nessa área, mas eu pensava no cabeamento subterrâneo. E claro que isso aí compromete por causa do custo também. E acabei fazendo em loteamentos particulares, mas justamente porque tu vai mudando, né? Começamos lá com aqueles fios coaxial, agora estamos na fibra ótica, então isso aí vai mudando muito e esse cabeamento vai ficando aí nesses postes, criando essa poluição toda e o perigo também, né? Então aí por esse projeto, por essa ideia, e agora aí nós acrescentar aí o que a gente tiver de novas ideias aí é muito importante mesmo. E o segundo ponto de vista seu também acho fantástico, né? Ele vai mais redondo, né? Ninguém é tão bom, né, que não pode ser melhorado, né, na verdade, né? Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Então acho que ajuda e contribui, né? E eu acho fantástico esse compartilhamento de ideias, é o bem comum, né? Aqui, quanto mais pessoas, mais cabeça pensando, vai melhorar o produto final. Parabéns mesmo pelas duas colocações. Primeiro a sua ideia e o projeto dessa poluição visual e a segunda trazer, eu acho que a mudança que nós estamos tendo na Câmara de Vereadores é muito importante, né, presidente Marcos? Traz aqui a discussão, tem a ideia, tem o projeto, vamos discutir aqui, debater, já desce mais redondinho para baixo. Parabéns mesmo. Senhor presidente, a gente se acostuma com o feio, né? A gente passa nas ruas, tu vê isso ali é ridículo. Então acostuma, vai passando, aquilo vira costumeiro, né? Mas parabéns pela preocupação, eu acho tá ridículo a nossa cidade desse jeito aí, porque aquele cabeamento dos telefones antigos ali praticamente não estão sendo mais usados, então tudo ali nos postes, agora estão jogando a fibra ótica em cima daquilo, está ficando um caos, e daqui a pouco vem outra fibra ótica, vem outra empresa de fibra ótica, está vindo outras empresas de outros ramos aí, está enchendo os postes, e tens razão, já que a Celesc, que é a dona dos postes, ela que tem que dar uma resposta. Eu acho que tem que fazer uma limpa em alguns postes, tem que fazer uma limpa e mandar a empresa se organizar.
Fibra ótica não pode ter para cada morador um fiozinho separado no poste, pendurado lá. Tem que ser uma coisa organizada, né? Então, parabéns e tomara que a gente conquiste isso. Quanto ao outro comentário dos projetos, eu fico contente de fazer parte dessa legislatura, porque nós temos feito alguns projetos interessantes, vários projetos que mudam e melhoram a vida da cidade, a vida das pessoas. Então, realmente dá para a gente ficar discutindo, colocando emendas e abrindo a discussão. Talvez esse momento aqui que a gente fez aqui abriu para discussão para que surjam ideias para se montar um projeto melhor. Então, lá nas comissões, de repente, a gente só discute o projeto em si, e acaba não ampliando ele. E aqui, nesse momento, a gente pode ampliar. Então, trazer um projeto para a discussão nesse momento, eu acho importante. Presidente, só queria que o vereador esclarecesse, quando o senhor fala que vai dar 180 dias, né, para a Celeste, no caso, seria, né? Se acaso, em 180 dias, ela não tomar providência e não resolver, né? Qual seria a punição, como é que vai funcionar, né? Seria esse esclarecimento, e parabenizar também pela ideia e o projeto, interessante, né? A gente passa e não observa, olhando, a gente vê que realmente, né, a gente se acostuma com o feio mesmo. Foi proposital. Né? Porque o que acontece? Se lá no ímpeto de querer fazer o projeto, eu tivesse esquecido de colocar na punição, se a empresa não cumprir, e agora? E foi, né, o que a senhora percebeu que eu não havia falado. Nesse momento, está na hora de eu reescrever um artigo para aplicar uma punição, porque se não tiver nenhum tipo de punição, ninguém faz nada. Existe o artigo ao qual dá uma multa em erário e até R$2.000 se a empresa não fazer a retirada dos fios obsoletos, organizar, redistribuir, deixar apresentável, principalmente do que ela é detentora, né? Mas serve como exemplo. Então, é por isso que, talvez, né, eu quis trazer para os senhores R$2.000 por empresa, né? A cada 30 dias que ela manter a ineficiência do trabalho dela. Então, o que acontece? Ela terá 6 meses para retirar o que é obsoleto, organizar, arrumar, desfazer esse emaranhado de teia de aranha que existe, e aí a própria prefeitura vai ter um responsável que vai passar uma denúncia pública, e a própria Celeste que vai passar a cuidar, porque senão há novamente o reincidente, mais uma multa, até as coisas ficarem em dia. O senhor pensou numa destinação? O senhor pensou numa destinação desse dinheiro? Essa eu tenho que anotar, porque a gente não fez isso. Obrigado. Né? Uma destinação, de repente, para a área da educação, alguma coisa para a gente poder incentivar uma outra, né, linha de trabalho. Eu acho que a questão do R$2.000 também acho pouco, porque para a empresa isso não significa quase nada. Isso, tem que ser ou por poste ou diária, tem que ter um... Pode ir, vereador Heroni. Queria parabenizar o sargento aí pelo tema, né? Tema muito importante e preocupante também, né? Além de ser feio para a cidade, né? E esses fios, sargento, que estão empendurados, eles têm energia ou não? Da parte inferior, antes da luminária pública, eles não têm tensão. Mas o que acontece? O emaranhado está tão grande que eles não têm mais como passar, eles acabam utilizando os pontos de fixação acima, onde tem a baixa tensão. Como o primeiro fio é neutro, eles acabam utilizando esses espaçadores da própria Celesc. Aquelas pontas de fio que balançam, se o vento, depende de como vem, pode pegar no fio de cima, vai fechar um curto-circuito. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Vereador, rapidamente, dá licença, presidente. Por exemplo, tem empresas dessa que colocaram fio e não existem mais. Daí, quem tem a obrigação de tirar essas empresas que têm hoje a concessão, daí a Celesc tem. Seria isso o tema de hoje? Mais alguma manifestação? Presidente, para contribuir também. Vai lá, mãe. É um detalhezinho que você identificou primordial, que vai estragando a cidade, como o tema hoje do Marcão também referente aos outdoors.
E também gostei muito de você fomentar que nós aqui, a casa representante da sociedade, para que a gente trabalhe mais em conjunto, até mesmo na cobrança da fiscalização e o cumprimento das leis. Então, acho muito bacana essa posição sua, de nós desmanchar um pouco mais esse ego que a gente constrói às vezes, e a gente tem que dar uma desmanchada, porque prosperar, repito sempre, é coletivo. Então, muito bacana, vereador James, pela sua linha de pensamento. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 9 de setembro de 2019, às 18 horas. Boa noite.